Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja tão somente outra alma humana. Eu sou Ionice Lourenço, nós estamos com mais um programa Viva Bem e hoje nós iremos falar de 2 projetos super especiais que vão empoderar as pessoas e vão tocar uma alma humana. E com isso, hoje eu tenho comigo 2 pessoas especiais e eu gostaria que nesse momento elas se apresentassem. O Pires, por favor, Pires, eu gostaria que você se apresentasse. Meu nome é José Pires, eu sou administrador de empresas, sou diretor da JP Treinamento e Planejamento, sou professor universitário já há mais de 25 anos e trabalho hoje com um projeto de sonhos que lida com a parte financeira, que é o meu mundo, né? Legal, um prazer ter você aqui. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Ter você aqui, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado por ser convidado. Doutora Rivânia, por gentileza, gostaria que você se apresentasse. Obrigada, Iô, pelo convite, gratidão. Obrigada, Pires, pela companhia. Você é uma pessoa maravilhosa, um ótimo profissional. E eu sou a Rivânia Macedo, sou psicóloga, psicopedagoga e idealizadora de um projeto que se chama Marketing Coach Amplitude Pessoal e Gestão de Mudanças, Desbravando Caminhos. É um projeto que vem para auxiliar o empreendedor, o microempreendedor, a descongestionar no seu dia a dia, para que possa, né, alavancar sua empresa, seu segmento, de uma forma mais leve, mais tranquila, né? E hoje também trazendo encontros para que a pessoa possa ter esse próprio encontro consigo mesmo, que é o Em Busca de Mim. Legal, eu falei uma frase no início do programa, essa frase é do Jung. É do Jung, É uma frase que todos nós utilizamos, independente da nossa abordagem terapêutica, independente da nossa profissão, porque é uma frase que toca muito a gente, porque nós precisamos tocar uma alma humana, né? Pires, eu queria que você falasse um pouquinho desse teu projeto, como chama o projeto e o que é este projeto. Esse projeto chama-se Finanças para a Vida. Ele nasceu da minha experiência de banco, de empresas e de lidando com funcionários e tudo mais. E eu achei, assim, sou bem sucedido na minha área porque consegui me formar, consegui fazer pós-graduação, sou mestre, sou professor e acho que estava na hora de eu dedicar alguma coisa para a sociedade. E dedicar o que eu sei fazer, né? Lidar com dinheiro, lidar com finanças. E quando eu comecei a montar esse projeto, são uma série de palestras, em específico com síndromes de Down no AME, onde eu sou conselheiro, que é assistente de muitos especiais, que trabalham com adolescentes, crianças e adolescentes com síndrome de Down. Nós estamos desenvolvendo uma metodologia que vem da parte teórica e a prática. Eles fazem a prática de utilizar o dinheiro, comprar e guardar dinheiro. Então, qual é a finalidade desse projeto? É fazer com que as pessoas entendam que para atingir todos os sonhos que ela possa vir a ter, ela precisa saber lidar com o dinheiro e não ser dependente do dinheiro, né? Então, como ela lida com isso, de que maneira ela pensa o seu sonho e de que maneira ele vai guardar, o que ele vai economizar, o que ele vai enxergar de futuro para ele, né? E essa demanda veio porque eu vi, na minha época de banco, vários casais se separando porque o maior problema era a falta de dinheiro. Na verdade não é, né? O maior problema nunca foi falta de dinheiro. O maior problema é você saber conversar com o outro sobre aquilo que você está fazendo, daquilo que você está gastando e tudo mais. E a Rivânia fala de uma coisa, que é o trabalho dela, que é muito legal, é saber lidar com isso. Porque o empresário, o microempresário, o médio empresário, o pequeno empresário, ele passa por dificuldades, é lógico, a economia está ruim, a gente sabe disso e tal. Só que ele não consegue olhar para dentro dele. Ele não consegue enxergar que a roda viva que ele vive, ele não consegue parar para projetar as coisas, para pensar na vida, como é que vai ser. A vida não é só a empresa, a vida não é só correr atrás de dinheiro. E tem que saber lidar com essa energia do dinheiro, e saber lidar como é que você vai fazendo isso, né? Porque
é uma frase que a gente usa muito em administração. Nós não administramos coisas. Quando a gente fala de administração de empresas, a gente fala de administrar pessoas, né? Você fala da energia do dinheiro. Sim. Fala um pouquinho disso, da energia do dinheiro. A energia do dinheiro é sempre o fato de ser uma coisa difícil que você corre atrás. Você sempre está correndo atrás do dinheiro. Porque você, na verdade, não consegue enxergar o que está ao redor, do que está acontecendo ao redor. Quando você fala energia, aquela energia mesmo que emana? Sim, a energia que emana, porque você cria um astral em cima disso, e você acaba ficando depressivo, uma série de coisas que se você pudesse parar e olhar e falar, peraí, eu estou fazendo isso aqui de errado. Né? Uma das coisas que eu ensino os alunos, e a gente fala, embora o curso seja Finanças para a Vida, a gente fala de finanças, eu trabalho sonhos. Eu faço com que eles trabalhem sonhos, viver sonhos. Né? E para isso eu faço com que eles parem. Olha, peraí. Não importa tanto quanto você ganha, mas importa mais o que você gasta. E qual é a qualidade do seu gasto naquilo que você quer gastar. Né? Eu tenho algumas respostas muito legais em cima disso. Eu fiz isso em vários lugares, fiz isso Fundação Casa, até a pedido da Sueli Amoedo, né? A Fundação Casa, fiz com a Sueli Amoedo alguns trabalhos aqui também do Finanças para a Vida. Fiz em escolas, em igrejas, em empresas direto e tudo mais. E é fatal, o que todo mundo pensa ganho pouco. Né? Não é ganhar pouco, é gastar muito. Porque às vezes você tem um cara que ganha 20, 30 mil reais, um executivo que ganha, eu passei por isso, eu conheci colegas que passavam por isso, ganhava-se muito bem e ele vivia pendurado no cartão de crédito, ele vivia pendurado no cheque especial. Não é isto, é porque você não entende, você não sabe lidar com essa energia do dinheiro, ele acha que ele sempre tem que correr atrás de mais e mais e mais. E isso ele fica depressivo, ele fica cansado, ele se desgasta, o relacionamento dele se desgasta, até o relacionamento com ele mesmo, fica depressivo por causa disso. Então quando você explica para eles que você pode viver bem com aquilo que você ganha, que você pode viver bem enxergando que você tem um futuro pela frente, né? Eu me lembro de uma igreja onde eu estava dando esse curso para... foi o primeiro lugar que eu dei esse curso, para aquele curso de casais, né? E um cara conversando comigo, mas eu não posso levar minha esposa num jantar, num restaurante e tal, não sei o quê. Eu falei, se você está começando a vida, você comprar esfirra e comer no chão da sala, assistindo televisão e sonhando com a sua esposa, cara, você vai estar um dia maravilhoso. Você não vai precisar ganhar milhões para fazer isso. Porque eu tive essa experiência. Né? Então, eu acho que isso é importante, o cara saber lidar com isto. E que não se transforme naquela coisa rançosa, difícil. Dinheiro não tem que mandar em nada. Ele é só alguma coisa que a gente troca. Né? Então a base do meu projeto é esse, é levar isso para as pessoas. Você percebe mudanças depois da... Várias mudanças. Pessoas que vêm depois te contar que realmente houve uma... Eu tenho muito feedback disso. Bacana. Né? Eu tenho feedback de um aluno que mudou o plano dele de vida junto com a esposa, hoje eles vivem num barco. Eles compraram um veleiro e estão velejando aqui na costa do Brasil. Mas na faculdade ele queria fazer isso, não sabia como. Aí eu expliquei isso para eles, eu dei essa palestra na faculdade e ele e a esposa souberam que era esse o plano deles. Então eles mudaram toda a vida para isso. Né? Que bacana, esse curso me parece que deveria estar em todos os lugares, né? Sim. Esse é um problema hoje de 90% das pessoas. Exatamente. Principalmente em momento de crise. Porque, que momento que eu tenho que rever? Eu tenho que rever algumas coisas, né? Para eu poder viver esse momento agora, eu tenho que rever. E acho que é isso que a gente não consegue, às vezes, fazer. Eu sempre falo para os alunos que a gente tem, se não tiver uma crise, a gente inventa. Porque toda vez que você tem uma crise, você cresce. Você enxerga o mundo de uma maneira diferente. Né? Então, se você não tem uma crise, inventa um. Porque aí você cresce. Mas é exatamente isso, é você enxergar o mundo de uma maneira diferente. E viver feliz.
né? Dentro da JP, uma das coisas que a gente propõe, que é a visão da empresa, aliás, a missão da empresa é trazer a felicidade empresarial. E a felicidade empresarial, vem muito em cima do que ela estava colocando, é o empresário viver bem, a empresa ser saudável e o empresário viver bem. Porque esse negócio de você ficar correndo só atrás do dinheiro não resolve o seu problema. Pode ter certeza disso. Interessante. Vamos deixar seu telefone depois aqui, hein, Pires, para todo mundo. Opa, vai ser um prazer. Vou fazer uma pergunta para a Rivane agora, depois a gente vai voltar um pouquinho, que eu quero entender um pouco esse seu projeto com as crianças, Tá. com os adolescentes Da síndrome de Down. Tá? Do ano. Rivane, conta um pouquinho do teu projeto e qual o diferencial dele, qual a mudança hoje, a transformação que ele tem trazido hoje para as pessoas. Então, todo o meu trabalho foi feito em cima dos feedbacks dos meus clientes, né? Porque como eu sou psicóloga e eu atendo na clínica, era ou colaborador ou empreendedor. E eu sentia a necessidade de trabalhar um pouco mais de fora para dentro, né? Porque a psicologia trabalha muito de dentro para fora, né? Você me traz e eu ouço e a gente vai trabalhando junto no decorrer do processo. O marketing coach de amplitude pessoal já é diferente, já é um pouco de fora para dentro, para que você possa olhar para dentro, né? E eu percebi a necessidade de olhar para essas pessoas no sentido de estimular o autoconhecimento, a autoestima, a autoconfiança, que essas pessoas olhassem dentro delas a necessidade de estar bem, trabalhando algo ou alguma coisa, né? Porque o empreendedor, geralmente, ele tem uma vida árdua, cansada, né? Tem que estar sempre atento para que possa os seus negócios alavancar. Mas e a família? E ele em relação à família? E ele em relação ao seu bem-estar? Como é que ele está vendo isso? Como é que ele está se colocando diante de tantas demandas? Ele. Então, quando eu cuido, né? Quando eu digo que os cuidados emocionais do empreendedor, eles precisam estar caminhando junto com o seu segmento, é isso. Por exemplo, um empreendedor, quando ele tem um desfalque, né, na sua empresa, logo ele perde um pouco a vontade, a autoestima, ele vai se enfiando num cantinho. E tantas outras oportunidades estão ali. Talvez aquela opinião, aquela opção, aquele desafio, como o Pires falou, seja a parte principal, sabe, do gás, para que a pessoa comece a fazer outras coisas, para comece a olhar o todo. E as pessoas, elas ficam muito presas. Então, quando eu tenho um processo, né, eu dou um treinamento que se chama Força e União. Por que Força e União? Porque é um treinamento voltado para dentro da empresa, para a conscientização dos colaboradores, conscientização desses gestores e como eles vão lidar com a demanda. Fazer com que eles se coloquem no lugar do outro, sabe? Então eu, por exemplo, faço um treinamento que eu coloco os gestores no lugar dos colaboradores e que eles percebam a necessidade de fazer algo diferente, que talvez seja isso que esteja estagnando o seu segmento. E isso, quando eu trago também para a vida deles. Como é que você se percebeu? Como é que você se vê nessa situação? Você está levando toda essa demanda para sua casa? Você está trazendo sua demanda da sua casa para cá? Como é que isso está se enquadrando nesse processo? E muitos acabam dizendo, nossa, eu não parei para pensar. Puxa, eu deixei de passar um final de semana legal em casa porque eu fiquei pensando naquela situação da empresa. Mas e sua família? Será que sua família não é uma empresa? Não é uma instituição que precisa de cuidados também? Será que você não é o injetor de boa qualidade de vida também na família? E aí a gente acaba olhando e vendo que essa pessoa percebeu que ela está no mundo e que o mundo dela não estava circulando do jeito que deveria estar. E isso é muito bom, porque é importante que a pessoa se perceba, se conheça. Eu, por exemplo, eu tenho encontros quinzenais, né, aonde o autor dessa peça é você.
você é o autor da peça. A gente faz uma panelinha assim, um baldinho, coloca vários assuntos e sorteia. Aquele assunto, aquele tema, nós vamos discorrer, né? E aí nós vamos formar uma peça teatral, onde os autores são as próprias pessoas, para elas perceberem o quanto é importante falar, o quanto é importante elas se perceber na necessidade do outro, o quanto a necessidade dele ajudou o outro a perceber que ele estava numa situação que precisava ser olhado. Então tudo isso é muito importante que a gente faça para, pelo menos, aliviar um pouco essa tensão, né? Pires sabe, é especialista nisso, sabe que hoje nós estamos passando por um processo financeiro muito difícil. Mas, como o Pires falou, nem tudo é só financeiro. Os nossos cuidados emocionais são muito importantes. Somos nós, né, que colocamos o sorriso, o bem-estar, a alegria e a tristeza. Então, nós temos que fazer escolha. O que eu quero vivenciar? Só tristeza? Só angústia? Ou eu posso ir buscar bem-estar, né? Como é que você mede a efetividade do seu projeto, Ana? Você tem uma forma, um medidor, um termômetro? Eu vejo de uma forma positiva no sentido do feedback de cada um e da forma como o outro volta, né? Porque é muito engraçado e é muito interessante que assim, as pessoas vão todas armadas. Nossa, armaduras, o primeiro encontro é cheio de armaduras e tem aquele exercício que nós aprendemos na faculdade que é o quebra-gelo, né? Aí a gente sai quebrando gelo. No próximo encontro, todo mundo já está ali, todo mundo já está com muita vontade de colocar seus temas, sabe? E que deseja, vamos sortear, que bacana esse. Isso eu acredito que é o divisor de água. Eu acho o divisor de água. É que o mundo corporativo é muito cruel, né? Precisamos cuidar do... O mundo corporativo é muito cruel. Acho que quando você começa a fazer um trabalho desse, você tem que começar de cima para baixo, né? Primeiro com gestores, para eles entenderem. Cobrança de meta, cobrança de resultados, de dinheiro, e isso vai descendo, né? É muito forte, é um dominó mesmo, né? Eles vão, acho que vai massacrando de cima para baixo. E é legal você falar sobre isso e o trabalho, a importância de um trabalho assim nas empresas, porque a depressão, ela está aí, né? E ela vai ser a doença mais incapacitante do mundo, se nada for feito. Já está, né? Muitas pessoas estão sendo afastadas do trabalho, né? Pelo burnout, muitas pessoas já estão sendo afastadas. As pessoas pensam que é bobeira, que é frescura. Muita gente que achava que era está sendo afastada do trabalho, nunca se imaginando nessa situação e está vivenciando essa situação. Com síndrome do pânico, não conseguindo sair de casa, pelo excesso de trabalho, pela cobrança excessiva, pelo excesso de medicação que não consegue trabalhar mais com isso, né? Eu concordo com você e o pior é que às vezes você está cobrando uma coisa desnecessária e de uma maneira desnecessária. Sim. Quando você fala na parte corporativa, eu fui diretor de empresas, superintendente de empresa, e tem um erro fatal, né? Eu lia os meus gerentes, alguns diretores, para entender como é que eu cobrava eles. E eu não entendo como é que você pode, e o banco fazia isso, os bancos fazem isso, né? Na maioria das vezes, eles cobram de forma igual todo mundo. E obviamente as respostas não são iguais, porque eles precisam entender, estão começando a entender isso justamente por causa da quantidade de pessoas afastadas devido à depressão, à síndrome do pânico, que é sério, que é muito sério. E que, assim, você tem que saber com quem você está falando. Sim, e como é que você está falando. Diferentes, exatamente. Né? Porque você tem cargos diferentes. Nós estamos exatamente preparados isso. diferentemente para obter aquela informação. Né? E como é que você lida com isso, né? Sim. Você como gestor. E se a gente pensar, a gente pode já fazer essa prevenção, entrar com essa prevenção, quando a pessoa está no processo de baixa autoestima. Ela está desestimulada, ela não tem estímulo. Se a gente entra com esse processo, e eu acho que as empresas elas ganham muito, né? Hoje já até a gente já pode até dizer que entre pesquisas que eles já estão mais preocupados com o seu capital humano. Antes não, era uma boa máquina de boa produção, mas a melhor produção, a maior produção é o capital humano. Então se a gente busca na prevenção, ter um olhar para essas pessoas, ter o zelo por essas vidas, né?
São vidas que estão ali. E melhor, que eu acho que é interessante nesse projeto que eu venho trazendo, é quando eu trago para esses colaboradores a importância daquela empresa. Porque aquela empresa, ela está, muitas vezes as pessoas elas estão tão alienadas, elas estão tão saturadas, que é só meu emprego. Não, ali é seu trabalho, ali é vida, ali é onde você leva o sustento para sua família, ali é onde você vai no shopping, ali é seu sustento. Trate com mais amor, principalmente porque você fica mais horas lá dentro do que em sua casa. Você convive mais com aquela empresa do que com a sua casa. E quando, assim, sabe, no terceiro mês, tudo é diferente, a linguagem é diferente, a forma de olhar, a forma dos colaboradores, a forma dos gestores é muito bonita. É satisfatório, sabe? Meus treinamentos, eu digo que é treinamentos de impacto, porque vão impactar ambos. Não é só os colaboradores. Porque eu costumo dizer, eu costumo brincar, olha, gente, eu não sou a favor nem dos colaboradores e nem da empresa. Não sou colaboradores nem dos gestores e nem dos colaboradores. Eu sou a favor da empresa. Porque se você produzir, é tipo um casamento. Um casamento a gente tem que construir para uma boa relação. A gente não tem duas relações no casamento, só tem uma. São duas pessoas construindo para uma relação. Se gestores e colaboradores constroem para uma empresa fluir melhor, tanto gestores como colaboradores vão ter bem-estar. Também acho que é uma troca, né? Também acho. Acho que é dual, é um casamento que ninguém manda mais. Mas a gente sabe que ainda existe o mandatário. É fato. A gente ainda sabe que a empresa tem um poder maior. Tem um poder. Tem. E às vezes a gente ainda encontra... Eu saí do mundo corporativo há 7 anos. Muitas coisas mudaram de quando eu entrei. Olha, eu posso fazer... Nossa... Daria um livro, assim, de quando eu entrei na empresa, eu trabalhei... Eu sou da geração X, eu adoro falar isso. Eu fiquei anos na mesma empresa. E eu saí da empresa porque eu quis sair. Porque quando eu disse, eu não consigo produzir mais... Eu fui sempre uma excelente funcionária, tive os melhores rankings, mas o dia que eu disse eu não quero mais, porque a empresa já não estava mais, a empresa não ia mudar por mim, então eu quis mudar. Mas eu vi o quanto, se eu ficasse ali, o quanto que eu iria sofrer com aquela permanência ali. Então, eu sei o que o mundo corporativo muitas vezes faz com a gente, e o que muitas vezes você tem que aceitar dentro do mundo corporativo, né? Às vezes você consegue trocas. Eu também gestionei muita gente. Eu fui chefe, acho que de mais de 5.000 pessoas. Eu tinha época que eu gestionava 2.000 pessoas. Então, assim, e muita gente foi meu chefe também, entende? Então, e o mundo corporativo, eu posso dizer, muitas vezes ele era muito cruel. Né? Muitas vezes do chefe chegar para você e falar assim, nós vamos ser tudo mandado embora, se você não fizer. Então, a gente hoje tem que ter esse cuidado, porque hoje as pessoas são diferentes, né? As gerações são diferentes. As pessoas absorvem isso de uma forma diferente. É um casamento, você também tem que se doar, porque eu sempre me doei pra caramba. E eu acho que a empresa também tem que ter essa percepção, né? Tem uma coisa importante nisso tudo, e eu convivo com isso. Quando a gente fala de empresas e os cargos menores, o pessoal que está começando agora e tal, a geração Y, eles querem respostas muito rápidas, tudo muito rápido. Eles não querem esperar para as coisas acontecerem. E não adianta, porque o mundo ainda é um mundo que tem que amadurecer, que você tem que estudar muito e amadurecer dentro daquilo que está fazendo. Como você disse, um negócio que eu achei super importante. A empresa tem que ter um líder, a empresa tem que ter um chefe lá. O nome chefe é muito desgastado, mas é isso. Precisa ter uma pessoa que manda, né? E eu vejo que há uma dificuldade do cara entender que tem que ter uma pessoa que manda, né? Por várias razões, porque assim, eu trago isso do que eu convivi com alunos no curso superior, nos cursos superiores que eu dei aula, que o cara não consegue entender que tem uma pessoa na frente dele, que está acima dele. Ele não consegue entender que ele tem um chefe, que tem uma formação, às vezes é mais velho, às vezes até mais novo, mas que tem uma experiência em cima daquilo e que ele tem que respeitar a hierarquia. Eles não conseguem, às vezes, entender isso. Pô, mas eu entendo muito mais do que ele de um certo... E isso daí é uma coisa que as gerações anteriores até pensavam, a minha, inclusive,
quando eu era técnico, eu achava que por o fato de eu conhecer tecnicamente algum assunto, eu era melhor do que meu chefe, e não era verdade, porque ele era o gestor. E ele acha que ele conhece alguma coisa que é um pouco melhor que o cara que está comandando, mas ele não entende que o cara que está comandando, o que menos importa para ele é aquela formação técnica, né? Ele precisa entender, e isso causa uma frustração enorme, porque ele não consegue entender, ele não tem isso, ele não tem, por razões de criação, não sei exatamente, não quero discorrer sobre o assunto, mas ele não consegue entender que eu sei fazer alguma coisa numa máquina e aquele dono da empresa não sabe. E ele se acha mais importante que o dono da empresa porque ele sabe operar uma máquina. O que ele não consegue pensar é que o dono da empresa manda ele embora e coloca outro que opera a máquina. Talvez até melhor que ele. Né? Então, partindo desse ponto, eu até... Vamos agora no dia 10 e 11 de dezembro, nós temos um congresso presencial, do qual foi Biamase, do qual foi num congresso online, numa maratona, falando só do empreendedorismo, dos cuidados, de incentivos, são 20 pessoas loucas para fazer transformações, né? E o que eu acho interessante é isso. Semana passada nós tivemos uma maratona, dia 6. Nós estávamos discorrendo sobre um pouco desse, entre chefe e o gestor, né? Sim. Porque o chefe, eu vi isso muito, você também que trabalhou no corporativo muito, o chefe, eu acho que não é que ele manda embora e vai embora. Eu acho que está se mudando muito isso, acho que tem mais hoje um pouco mais de escuta, porque antes não tinha muita escuta. Era o chefe, era o topo. Porque hoje você tem líder e não chefe. E era o topo, e ele mesmo sabendo que poderia ter abertura para conhecimento, para inserir novidades e crescimento daquela empresa, o seu medo, a sua insegurança não permitia ouvir de uma pessoa mais inferiorizada dentro daquele setor. Hoje um bom gestor, um bom líder, ele tem uma escuta. E quanto mais ele tem escuta, mais a empresa anda, mais a empresa caminha. E mais respeito ele tem daquele monte de pessoas. Isso eu acho muito interessante a gente pensar, que na empresa que tem um chefe, vai ser limite. Na empresa que tem um líder e que tem essa vontade de liderança, deixar que as ideias venham fluir para o crescimento da empresa, ela anda. Não, sem dúvida. Mas continua tendo o fato de que o líder, ele ouve. Hoje o líder, a gente fala muito sobre líder servidor, né? Que hoje é o caminho para a administração, o líder servidor, que ele é o cara que vai resolver o seu problema que você não consegue andar no seu trabalho. Ele vai te ajudar. Agora, o líder, ele tem a pior parte, que é a tomada de decisão. E a tomada de decisão é a coisa mais solitária do mundo. Né? Então, o cara que está lá embaixo, ele está falando para você, faz isso, faz aquilo outro, ou eu penso assim, penso assado e tal. E é legal, às vezes, soluções excelentes, porque quando você ouve o cara que está com o problema e como é que ele pode solucionar. Mas o líder é o cara que toma a decisão. Pires, Rivânia, eu queria muito agradecer a presença de vocês. Eu gostaria de fazer um convite para vocês estarem comigo de novo no próximo programa. Muito prazer. Nós nem começamos a falar, o tempo passou super rápido. Pois é. Um tema super interessante, que tenha agradado, né? Eu queria ter abordado muito mais o tema, mas foi muito interessante, muito bacana. Essa inserção no mundo corporativo muito me interessa. Falar sobre esse trabalho social, dos adolescentes com síndrome de Down e até das outras de autismo, tal, é muito bacana, porque nós precisamos inserir esses adolescentes no mercado de trabalho, precisamos trazer essa consciência para esses adolescentes. Então é um tema muito interessante. Eu gostaria de fazer o convite para vocês estarem aqui de novo comigo, né? Tenho certeza aí que o pessoal para mim isso é uma honra. E eu gostaria de agradecer você que está conosco aqui. E eu gostaria de novo de fazer aí o mesmo chamado que eu fiz da outra vez, né? CVV 188, Centro de Atendimento à Mulher 180,
SAMU 192 e Bombeiro 193. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.